Enfim, novamente, sejam todos bem-vindos agora aqui para um semestre, onde nós vamos nos maravilhar com o maravilhoso mundo da matemática financeira. Como eu estava dizendo agora há pouco, qual que é a vantagem da matemática financeira? É que ela é muito mais fácil de conseguir visualizar ela na vida real. Porque normalmente quando a gente estuda matemática no passado, a gente acaba passando por muita coisa distinta e é que 95% delas são esquecidas. Por exemplo, algo que tem uma pegada mais lógica e mais fácil de ser visualizado no dia a dia é o tipo de coisa que você memoriza porque você acaba utilizando e acaba tendo um efeito prático e uma utilidade para aquilo. Só que, por exemplo, análises geométricas, algumas coisas associadas também, por exemplo, vamos dizer aqui, seno, cosseno, tangente, alguns tipos de equações, muitas vezes a gente nunca vai ver uma aplicação prática. A gente até aprende a lógica por trás disso, mas dificilmente a gente consegue aplicar. Já na parte de matemática financeira, tem a grande vantagem de que você consegue racionalizar em cima disso, porque nossa vida está sujeita a isso em vários aspectos diferentes. Vamos começar, por exemplo, quando alguém vai fazer um financiamento, um parcelamento, quando está analisando algum tipo de taxa em algum serviço financeiro. São coisas que é difícil uma pessoa passar pela vida inteira sem entrar em contato e sem ter pelo menos um pouquinho de dúvida e saber se está fazendo uma boa ou uma péssima decisão, certo? Então, a matemática financeira permite que reconheça ferramentas para conseguir entender o que a gente está sujeito, porque senão a gente vira escravo do sistema bancário e daquilo que impõe para nós. Teve um TCC que eu orientei, foi no semestre passado, que fez uma análise principalmente nessa questão da escolha entre instituições financeiras para você pegar e abrir tua conta para uso geral, não era uma aplicação específica, mas é, por exemplo, abrir tua conta corrente. Quais são os seus critérios de decisão? 90% das pessoas, eu estou arredondando, tá, de uma forma meio grosseira, não sabiam explicar exatamente o porquê escolher uma instituição. Isso acontece em geral porque a pessoa não para analisar. Normalmente a pessoa escolhe por conveniência, por algo próximo da sua realidade, ou principalmente por ter alguma espécie de convênio com a instituição que trabalhou em algum período. Então você vai trabalhar em algum lugar, esse lugar você precisa abrir uma conta salário, alguma coisa assim, daí você chega lá com pedido de conta salário para não pagar nada, daí vem uma pessoa, o gerente te atende e te convence a abrir uma conta mais complexa, mais cara e com outros serviços ali, e você fica naquele banco para sempre. E, consequentemente, está sujeito a serviços conjuntos daquele banco. No Brasil, a gente tem uma situação particular também, né, em relação com a Caixa Econômica, ou com o Banco do Brasil, que tem alguns serviços públicos que são associados a eles, então isso já permite que as pessoas escolham eles por causa dessas comodidades, tipo fazer um financiamento na Minha Casa Minha Vida, atualmente se chama, acho que Verde e Amarela, ou outras coisas parecidas. Então, normalmente, a gente está numa sociedade que a gente não tem controle das nossas finanças. Eu posso ficar olhando para um lado para o outro, tá? Porque eu tô com dois monitores, um tá com vocês e outro tá com a ementa que eu vou mostrar daqui a pouco. É só para permitir adicionar alunos aqui mais facilmente. Mas, enfim, nós não somos ensinados a ter um domínio da nossa gestão financeira pessoal. Quem tem isso normalmente tem por causa de youtubers que ensinam e são coaches assim, financeiros de investimentos, ou porque decide aprender por conta ou apanhou muito na vida financeira para ter que aprender isso aí. Não faz parte, ou pelo menos não fazia até ano passado, obrigação da escola ensinar isso para as pessoas. Penso que a gente passou muito tempo sem ter esse tipo de ensino diretamente nas escolas. E a matemática financeira é uma entrada para isso. Ela permite que você calcule, por exemplo, o valor do dinheiro através do tempo. E isso é uma coisa que permite tanto a gente saber o quanto a gente pode ganhar aplicando, quanto a gente vai gastar pagando juros. Pode falar, Aline. Ah, tá. Tranquilamente. Imagina, não tem problema. Enfim. Então, tipo, a matemática financeira permite a gente calcular esse tipo de situação e tirar a melhor vantagem, digamos, para nós e para nossas vidas. Hoje em dia, considerando a tristeza que é a previdência pública e, tipo, como está cada vez mais difícil adquirir ela, e mesmo que consiga, vai estar num prazo muito adiante e vai ter uma grande defasagem em relação ao que as pessoas ganham. Porque tem muitos benefícios que você ganha quando está trabalhando, que coisa que não vai ter quando se aposenta, sem contar que o próprio valor do dinheiro diminui e a gente não faz a menor ideia de quanto vai estar, como vai estar as regras da aposentadoria no futuro. Talvez a idade mínima passe para ser 70 anos e acabe subindo ainda mais quando a maior parte das pessoas estiverem aqui e estiverem aptas a se aposentar. Então, entender como o dinheiro funciona, e principalmente essa relação do dinheiro com o passar do tempo, seja você pagando juros ou você ganhando rendimentos, é muito interessante e com certeza ajuda a compreender a vida e olhar ela de outra forma. Inclusive, até mesmo planejar uma aposentadoria por conta e sua independência financeira, se se esforçar bastante, investir certo e conseguir cumprir as regras básicas ali. Isso aí, falou bonito, hein, professor? Obrigado.
E você está como programador e investidor, então você deve entender dessas paradas. Eu entendo, mas não quanto o professor entende. Opa, obrigado pelo elogio, mas com certeza entende bastante. Hoje em dia tem uma democratização do ensino muito grande, o que é uma coisa excelente. Tipo, se a pessoa pegar um livro de finanças realmente e tentar seguir, não, agora eu vou entender como funcionam os ativos imobiliários e vou começar a investir. A pessoa sai triste. Primeiro porque tem muitos nomes técnicos, coisas que confundem, e por mais que seja muito didático, é difícil de aprender. Já hoje em dia você pode ver um canal, por exemplo, como Me Poupe, o Primo Rico, tem Programador vários. investidor. Programador investidor, olha aqui, aproveitando o momento de fazer um jabá. E, e você consegue ter acesso a isso. E a melhor parte, tem muitos públicos, pessoas que ensinam para públicos específicos. Isso é algo muito legal. Porque vai ter várias linguagens falar diferentes, igual também tem o Favelado Investidor, que é um canal, tipo, é interessante, é uma pegada bem específica. Todo mundo está começando a entrar nesse mercado financeiro, e é interessante e ter todos esses caminhos diferentes de entrada. Isso é algo muito legal. E vamos ver, falar aqui. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Eu falo bem rápido, eu me empolgo, e às vezes eu começo a falar uma coisa e acabo terminando falando de outra, que tá ligado de alguma forma. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu peço que me interrompam, parem ali, falem, perguntem, que eu paro e respondo vocês, tá bom? Eu tô compartilhando aqui a minha tela. Tá aparecendo. Fechou. Então esse aqui é nosso plano de ensino, tá? Nós temos aqui a nossa... o que realmente vai ser ensinado aqui na Ementa. Temos aqui os cursos que integram essa turma bem vasta e diversa. Então, um detalhe aqui. Minha ideia é criar um ambiente que todo mundo saia realmente feliz. Mas isso é uma coisa que se torna um pouquinho mais difícil porque a turma é bem diversa. Por exemplo, pessoas de gestão financeira e ciências contábeis provavelmente vão ter essa disciplina com um certo tipo de expectativa. Já os outros cursos talvez tenham outra. Então, é uma coisa mais complexa. Só que a minha ideia, por exemplo, quando vocês quiserem saber um pouco mais de determinado assunto, algo assim, me avisem, porque eu vou passar pelos tópicos, vou passar totalmente o que tem na ementa, vou agregar mais coisas ainda, e de maneira que tentar fazer todo mundo feliz e aplicar para as mais diversas áreas. Só que se tiver alguma situação que vocês queiram aprender algo em específico, eu peço que me comuniquem. Todo mundo que tem acesso ao AVA e aqueles que vão ter em breve, provavelmente já tipo até amanhã, lá no primeiro tópico eu sempre deixo disponível o meu WhatsApp. Por quê? Principalmente no ensino à distância, o WhatsApp ajuda bastante a tirar dúvida. Porque é difícil conseguir tirar isso pelo canal de comunicação do AVA e no sistema de troca de mensagens que tem por ali. Ali é como se fosse basicamente o sistema que tem no Facebook, etc. De mandar uma mensagem direta. Só que por WhatsApp eu consigo mandar áudio, eu consigo mandar, sei lá, vídeo explicando como mostrar, como fazer um cálculo, então é muito mais dinâmico. E eu consigo resolver a dúvida muito mais rápido, até mesmo porque eu posso mandar um áudio e explicar caso alguém tenha alguma dúvida. Então peço a todos, anotem meu WhatsApp, qualquer dúvida que tenham, me perguntem por lá. Eu reservo meu direito de não responder vocês prontamente no fim de semana, mas assim que eu tiver uma disponibilidade eu respondo. Então deixa anotado lá e fica até mais fácil para responder vocês o mais rápido possível, da melhor forma possível também. Beleza? E porque eu comecei a falar do WhatsApp, por causa que qualquer sugestão que vocês tenham, até mesmo a questão de que, tipo, não, quero saber mais sobre determinado assunto, pode colocar isso na próxima aula, ou retomar esse tópico para analisar esse tipo de coisa, me mandem mensagem de conversa, eu vejo, incluo, e assim a gente vai se ajustando para todo mundo sair feliz. Perfeito? Beleza, então, professor. Aqui, ó, dos tópicos da ementa, muitos desses vocês já conhecem já do ensino básico. O segundo grau, por exemplo, é visto juros simples e juros compostos. Eles são uma grande base e, tipo, o tipo de raciocínio que está aqui, as formas utilizadas e os mecanismos, tanto até as variáveis, são muito parecidos com o que tem em juros simples e juros compostos, em praticamente tudo da matemática financeira. O que muda é em relação à complexidade. Eu não sei se, por exemplo, muitos de vocês já entraram em contato, não que tenham feito financiamento, mas pelo menos já chegaram a ver como o financiamento funciona. Nós temos mais uma modalidade de financiamento, certo? A gente pode fazer, por exemplo, aquele que você paga parcelas teoricamente iguais durante todo o financiamento, que não acontece, porque sempre tem uma taxa que faz variar, ou aquele que começa com parcelas maiores e elas vão decrescendo, até o momento que chega um valor mínimo lá no final, certo? Cada uma das situações é calculada de uma forma diferente, diante daquilo quanto a pessoa quer pagar, por exemplo, quer amortizar o valor ao longo do tempo.
Eu vou falando alguns termos técnicos de vez em quando, mas fiquem tranquilos que tudo vai ser ensinado durante as aulas. Quando cada tipo de cálculo vai ser ensinado, eu vou pegar e vou passar para vocês como que funciona ele, quais são as variáveis, nomes normalmente utilizados. Mesmo assim, eu ainda tento simplificar bastante, tá? Então, provavelmente vai ter em alguns casos, que sei lá, em juros compostos, e vamos dizer outro exemplo aqui, temos, deixa eu ver aqui alguma fórmula. Enfim, normalmente elas vão utilizar valor futuro e valor presente. E vão utilizar também taxas, que vão ser tanto taxa de juros ou alguma taxa ali que vai ser uma espécie de desconto. Então, normalmente eu simplifico essa simbologia para não gerar vários símbolos diferentes que simbolizam coisas muito parecidas. Então, eu vou apresentando para vocês os com calma a partir já da próxima aula. Então, fiquem tranquilos. A minha ideia nunca é chegar, assustar todo mundo, passar um monte de coisa difícil e tornar tudo mais complexo do que realmente precisa ser. Eu tento simplificar o máximo possível, porque a ideia é que vocês aprendam tudo que puderem e consigam aplicar isso de uma forma prática na vida, tá bom? Aqui nós temos outros termos que provavelmente vocês conhecem, mas levam talvez até com outros nomes, seria o valor atual, que eu acabei de falar, tem valor presente, valor futuro. Isso aqui eu explico mais corretamente na próxima aula, já que vai ser a base de tudo. Séries de pagamentos, planos equivalentes de financiamentos, taxa de desconto e rentabilidade, capitalização e desconto, descontos e fluxo de caixa, utilização de planilhas eletrônicas para cálculos de matemática financeira, utilização de calculadoras financeiras. A partir dessa parte aqui, tudo começou a cair num limbo de coisas mais difíceis de terem visto no segundo grau. Mas, enfim. Sobre questão de cálculo com planilha e cálculo de calculadoras financeiras. A ideia é que realmente abordemos os dois. Primeiramente, eu vou dar uma introdução mais sobre os conceitos, ensinando uma grande parte das coisas, utilizando o papel realmente. Por quê? Para vocês terem um apego maior às próprias variáveis e entender como funcionam as fórmulas. Isso é importante, por mais, até que a gente vai aprendendo calculadora e planilha facilita bastante, entender como essas coisas interagem, quais são os mecanismos, o porquê de, tipo, um tipo de fórmula dá um resultado X, digamos que dá um valor futuro maior e outra dá um valor futuro menor. Entender como isso se posiciona dentro do sentido, dentro da física ali do cálculo em si, faz bastante diferença na prática, até para entender o porquê um banco opta por um sistema de desconto ou outro, tá? Majoritariamente. Então, eu sei que estou falando bastante coisa específica, mas calma que tudo isso a gente vai ver, ninguém se assuste, por favor. Mas nós vamos ver também utilizar a calculadora financeira e também planilhas. Em algumas partes da disciplina eu vou fornecer planilhas para vocês para explicar como funciona. Igual eu tinha dado o exemplo desse tipo de financiamento que seria o saque, que é aquele que a primeira parcela é maior e a última é menor, ou a price, que no caso são todos iguais. Nesses casos eu forneço planilhas para vocês até mesmo para permitir visualizar como que funciona esse tipo de cálculo, tá? Então, como eu falei, minha ideia é não assustar ninguém, eu forneço o máximo possível de coisas para ajudar vocês, então fiquem tranquilos. Aqui tem os objetivos educacionais, e algo que faz bastante diferença aqui, até mesmo para vocês se organizarem, está o conteúdo programático. Qual que é a questão do conteúdo programático aqui? Ele segue exatamente a ordem das aulas que eu vou dar para vocês. Nós vamos aprender realmente a partir da próxima aula já, apresentação da disciplina, das linhas básicas do programa de ensino, metodologia de ensino, biografias, métodos de avaliação. Teoricamente, isso aqui já é basicamente o que está sendo dado hoje, mas vai ter mais uma parte que eu vou apresentar para vocês, uma introdução, na próxima aula, juntamente começando a falar de juros e taxa de juros, tá? E assim por diante. Como nós temos uma aula semanal, vai ser basicamente um tópico desse por semana. Vai ter algumas situações, quando eu ver, por exemplo, assim, tal tópico aqui eu vou trabalhar ele com mais tranquilidade, então eu vou pegar e vou começar a puxar um próximo assunto que eu acho que é mais complexo. Então, às vezes, eu posso pegar e ter um dia que vai ter 2 tópicos diferentes, e por aí vai. Mas eu vou avisando vocês e vou apresentando nos títulos os tópicos da programação das próximas aulas já. Então, isso é uma coisa que ajuda a visualizar e facilita bastante também para quem pegar e está acompanhando a disciplina, às vezes perder uma aula, alguma coisa assim, sabe se programar ali corretamente. Perfeito? Todos esses tópicos aqui vão ser trabalhados. A questão da calculadora financeira, eu vou avisar para vocês com antecedência como a gente vai utilizar, mas nós vamos utilizar em geral aplicativos, para quem não tem a calculadora financeira. É fácil conseguir baixar em qualquer smartphone, tanto Android quanto iPhone. Vocês já conseguem baixar esse aplicativo gratuitamente. Provavelmente os gratuitos vão ter um pouquinho de propaganda ali, meio chata, talvez de CoinMaster no meio, mas enfim, pelo menos vão conseguir utilizar e vão aprender como funciona. E as planilhas, em geral, eu vou tentar mostrar para vocês nas aulas também como montei ali as fórmulas, mas entregando a planilha para vocês, fica mais fácil entender ali como as coisas estão relacionadas. O que muitas pessoas têm dúvida está nessa parte aqui, ó.
Como funcionam nossas avaliações? Eu trabalho atualmente em todas as disciplinas com duas formas aqui de divisão, no caso, né, duas formas de divisão, com uma divisão dupla, seria 60% de peso na avaliação, que seria uma prova, e 40% em trabalhos dados em sala. Qualquer trabalho que eu der para vocês, nunca vou passar nada 100% para vocês fazerem em casa, digamos, lição de casa realmente. Tudo que eu for passar vai ter tempo respectivo na aula para vocês fazerem em sala. Não que vocês precisem necessariamente entregar nesse mesmo dia da aula. Eu dou um prazo bem maior para vocês entregarem, só que eu sempre estou disponibilizando algum tempo para vocês fazerem em sala, no horário, né? No caso, se for na sala fisicamente ou na nossa sala virtual aqui, e eu disponibilizo algum tempo para vocês fazerem, até mesmo vocês poderem tirar dúvidas comigo e ir ajustando essas questões diretamente. Por quê? Porque matemática é meio que uma bola de neve. Se você começa a não entender determinado tópico, quando chega o próximo, provavelmente vai ter muito mais dificuldade de entender. Então, o ideal é ir acompanhando a aula conforme ela está se desenvolvendo, entendendo cada um dos tópicos, porque cada um na sequência vai ficando mais fácil. Vocês vão perceber lá para metade da disciplina que quase tudo gira em torno das mesmas coisas. Às vezes vai usar uma forma um pouquinho diferente, metodologia de cálculo diferente, mas em geral ainda vai ser sempre a taxa, o tempo, o valor presente e o valor futuro. Em geral, a matemática financeira é muito... é totalmente derivada disso aí. Vai ter, às vezes, vai ter uma coisinha ou outra a mais ali que vai dificultar, mas em geral é isso. Então é importante entender o procedimento conforme ele vai se desenvolvendo ali para ter mais facilidade. Então é 60% a prova, que seria a avaliação bimestral, e 40% em trabalhos divididos durante as aulas. Hoje, que é uma exceção, né? Mas tirando hoje e todas as outras aulas vão ter uma atividade por dia. Vai estar dividido então esses 40% aqui, que seria 4 pontos, durante as aulas que nós vamos ter com essas avaliações. No caso, a semana de prova só vai ter a prova e uma semana antes só vai ter a revisão, que eu vou passar para vocês para puxar de volta os assuntos e tirar as dúvidas. As aulas entre a revisão e essa primeira aula, todas elas terão uma avaliação que vão ganhar uma proporção dessa nota aqui de 4 pontos. O ideal que eu peço para vocês é faça tudo, porque se tiverem feito todas as avaliações, 4 pontos está garantido, já facilita bastante, principalmente para aqueles que têm ansiedade relacionada a avaliações com provas e afins, tá? E, em geral, é assim que nós vamos trabalhar essa disciplina. Nós vamos trabalhar sempre com slides, tá? Qual que é a vantagem dos slides? Em matemática é bom normalmente utilizar o quadro. Só que como a gente vai ter essa questão das aulas presenciais que vão voltar, mas ao mesmo tempo muitas pessoas, aqueles que têm grupo de risco, até mesmo aqueles que optarem por ou morar com alguém em grupo de risco, ou simplesmente não se sentirem seguros de ir para a aula presencial, vão ter essa opção de poder ficar em casa e assistir a aula à distância. Então, o ensino vai ser mútuo, tanto para quem está presencialmente, quanto quem está à distância. Provavelmente, quando tiver mais definições e mais, digamos, tiver um senso melhor de que como realmente vai se trabalhar as regras de segurança e tudo mais, porque a FaceArt está se adequando para conseguir entregar um ambiente totalmente adequado às regras atuais, mas às vezes o Estado pode impor uma nova questão que tem que ser trabalhada ali para ajudar ainda mais a questão da segurança e evitar o novo coronavírus. Então, pode ter algumas coisinhas a mais que acabem mudando. Mas, enfim, como vai ter esse ambiente mútuo, tanto presencial quanto à distância, vai ter sempre os slides que permitem que ambos consigam acompanhar corretamente e permite estudar mais facilmente depois também. Então, os slides vão estar ali para facilitar. E, deixa eu ver o que mais. Toda aula vai ter uma avaliação, que vai ser também postada no AVA, juntamente com os slides e com a videoaula. Então, por mais que uma pessoa, por exemplo, opte por fazer o ensino presencial e acabe perdendo uma aula, ainda assim consegue recuperar essa aula tendo acesso ao conteúdo online, pegando ali o exercício, pegando os slides e por aí vai. Perfeito? Eu sou bem tranquilo em relação às dúvidas. Às vezes a pessoa tem vergonha de perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Por mais que assim, tipo, estamos na 25ª aula e a pessoa me pergunta uma coisa que eu ensinei lá no começo porque eu não tinha entendido. Não tem esse tipo de vergonha, o importante é que todo mundo aprender e todo mundo conseguir entender como isso aqui funciona e conseguir passar também, tá? Então, não se acanhem quando forem tirar suas dúvidas. Às vezes alguém vai ter mais facilidade com matemática e vai decolar super rapidamente, e outras pessoas vão ter mais dificuldade ali. Eu falei facilidade ou dificuldade no primeiro? Tanto faz. O primeiro tem facilidade ali, consegue avançar mais rapidamente, e o segundo vai talvez ter mais dificuldade, porque teve menos base, estudou faz muito tempo, então vai precisar de uma ajuda maior. Ambos têm que sair aprendendo e ambos vão me dedicar igualmente ali, ou até mesmo vou dar mais reforço para aquele que precisar, para conseguir nivelar todo mundo. Perfeito? Tranquilo, pessoal? Gostaria de perguntar para vocês se tem alguma dúvida diante de tudo que eu expliquei, ou até mesmo em relação a como vai funcionar essa questão presencial. Às vezes muitas pessoas me perguntam esse tipo de coisa, e aquilo que eu souber, eu realmente estou disposto a ajudar a vocês e informar daquilo que vocês precisam. Tá tudo tranquilo? Tem alguma dúvida? Professor, Pergunte.
Se a pessoa escolher fazer em casa as aulas, as Uhum. provas ele vai ter que ir na faculdade fazer presencial ou vai ser online Então, também? eu vou ser sincero contigo. Ainda não saiu uma definição, até mesmo porque eu acho que está nessa situação de que as aulas começaram a voltar agora, e tem a questão em que ainda estamos numa espécie de quarentena que tem até cinema aberto, vai entender? Mas, então, algumas coisas podem vir a mudar. Mas, em princípio, até onde eu imagino, por mais que a pessoa escolha o ensino presencial, eu acho que sempre vai ter disponível o ensino, a prova à distância. Então, eu acredito que, por mais, digamos, que tenha gente indo para a sala de aula, talvez acabem adotando um modelo único de avaliação que seja totalmente à distância. Você lembra que eu reforço que isso que eu estou falando agora é uma previsão, uma dinâmica aqui agora, não é uma coisa assim que, digamos, está sacramentado. Eu acho que, pensando assim, logicamente, diante de como foi o ano passado e como tem sido as coisas, eu acho que é o caminho do meio mais simples de ser adotado e que melhor tem todo mundo. Então, acho que, digamos, por mais que a pessoa escolha fazer em casa e escolha ir presencialmente, acho que a prova vai acabar sendo à distância para os dois casos. Ou a capaz, por exemplo, não, vai ter que ter a versão da prova impressa para a pessoa fazer presencialmente e ter um auxílio ali na hora. Então, acho que pode ter a situação mútua, mas eu acho que quem escolher fazer em casa, por qualquer razão que seja, até mesmo por questões de saúde, vai ter o direito de fazer a prova à distância, assim como está fazendo a educação, assim como foi o ano passado também. Isso é uma coisa que vai ser mantido, eu acho que não vai ter dúvidas. E isso eu acho que provavelmente, alguns detalhes como esses, até semana que vem vai sair algum post, tanto nas redes sociais, ou até mesmo vai ser enviado por e-mail dos alunos, para deixar essa situação mais clara e formalizar e definir esses últimos detalhes que faltam em relação a esse ensino presencial, tá? As salas foram adaptadas para garantir mais segurança, tem um número máximo de alunos por sala, eu acredito que essa razão, porque falaram em torno de 20 alunos por sala no máximo, as salas, no caso, que foram separadas para ter o ensino presencial, elas são maiores, mas tem salas que são bem maiores, então não sei se a regra varia, se as salas podem ter mais alunos ou não, mas está tudo seguindo conforme as diretrizes que são dadas. Então o ambiente está bem mais tranquilo ali. Tem áreas demarcadas, no caso não vai poder, digamos, juntar carteiras. Tem muitas regras ali que vão ser passadas que são principalmente associadas também ao bom senso da questão de manter o distanciamento social ali dentro. Uso de máscara, é claro, tampando o nariz, não só tapando a boca, igual o pessoal vai às vezes no mercado. E, em geral, é isso. O que quer ver aqui com vocês? Tinha falado mais algum assunto? Em geral, gente, em questão de disciplina, tudo que vai ser dado e como vai ser avaliado, é isso aqui. Questões relacionadas à presença, eu acho que vai ser melhor definido adiante, mas eu acredito que provavelmente não vai ter um acompanhamento muito assíduo. Para quem for presencialmente, vai ter chamado todas as aulas, porque isso também é uma questão legal para realmente definir quem estava naquele ambiente, tudo, para ninguém cometer um crime e falar e usar como álibi que estava ali na faculdade. Mas, em geral, tipo, acho que o sistema de presença vai ser também baseado igual foi anteriormente. O aluno faz as atividades e dessa forma permite que tenha um acompanhamento do rendimento dele e da dedicação dele no curso. Então, é isso. Alguma dúvida, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tem alguém aqui que morre de medo de matemática financeira, mesmo sendo algo tão assustador assim? Tudo certo? Então, alguém mais teve alguma dificuldade de acesso? No caso, para vocês, sistema de informação que não conseguiram acessar. Quando vocês entram lá, aparece um tópico vazio. É isso, né? É isso que aconteceu, me parece. Isso, fica vazio. Tem um tópico 1 lá, só que tá vazio. Perfeito. Isso aí. Tranquilo, que eu já peço já para a garota da secretaria lá fazer esse vínculo que eles chamam para poder ter acesso ao conteúdo. Eu já vou mandar e-mail agora à noite, eu acho que eles trabalham até, se eu não me engano, acho que até 9, 10 horas mesmo, quem sabe até não consigam fazer hoje. Mas se não, acho que até amanhã já tá tudo certinho, tá? E a aula de hoje, lá eu só tinha postado realmente, né, falando do link, que é ter essa primeira introdução, até mesmo para falar com vocês, para explicar como vai ser feita a disciplina. E nas próximas, daí eu já vou postar já, por exemplo, vai ter lá o link, vai ter, por exemplo, os slides da aula, vai ter a atividade já, tudo demonstrado lá. Às vezes, dependendo da situação, eu não vou deixar demonstrado ali o que tem que ser feito e depois eu pego e libero assim que dei a aula, até para não ninguém abrir o conteúdo lá, deixar, por exemplo, deixar de vir na aula, porque às vezes na aula eu passo muito mais coisa do que somente o que está escrito nos slides, eu comento mais coisa e tal. Então é interessante sempre realmente acompanhar a aula. No ensino à distância, eu adotei um modelo, acho que a maior parte da faculdade foi assim, que é, por exemplo, a aula
teórica, ela tem aproximadamente ali seus 50 minutos, 1 hora, que é aula expositiva, eu passando conteúdo, explicando aquilo que você trabalhar no dia e tal. E essa aqui, como tem matemática, o ideal é que a maior parte realmente da aula seja prática, com vocês executando exercícios. Porque às vezes vê a teoria assim, não, essa forma é tranquila, mas vai explicar isso daqui no papel, até mesmo tentar fazer no calculador, é bem mais difícil. Perfeito. Foi ver o vídeo torcendo ali que não seja, sei lá, um gemidão do WhatsApp ali, quando eu cliquei no link do YouTube. Opa, Mas enfim. licença, professor. Eu enviei esse link aí porque aí o reitor da faculdade já está falando que não vai ter aprovação por falta esse semestre. Perfeito. Então, excelente. Então, até mesmo aqueles, por exemplo, que acabem optando por ensino presencial, até onde eu sei, se não tiver nenhuma fila de espera, algo assim, né? Porque, tipo, que nem, acho que em turmas muito grandes, provavelmente acontecer. Acho que não vai ser o caso em geral, mas provavelmente o aluno vai poder optar, às vezes, de realmente ter alguma dificuldade, alguma questão, e ficar em casa, assistir à distância também. Isso traz até mais flexibilidade para todo mundo, né? Às vezes, a realidade de cada um pode ter uns dias mais difíceis e uns dias mais tranquilos em ensino presencial. Daqui todo mundo vai optar por presencialmente ou alguém, ou tipo, todo mundo vai querer ficar à distância, ou tá bem dividido, como tá essa relação? A princípio tá bem dividido. Eu vi isso em outras turmas também, né, tipo, que tem bastante situação. Normalmente, assim, nas disciplinas tem mais de um tipo de curso junto, e tem situações que uma turma inteira de determinado curso decidiu ficar em casa, e outros casos que outra de outro curso decidiu ir presencialmente, então tá bem dividido realmente entre os públicos diversos ali. E é uma escolha realmente pessoal, no fim das contas, né, diante de, não vou dizer relacionada à criança, mas simples da realidade de cada um, né? Tem pessoas que realmente fazem parte do grupo de risco, ou moram com pessoas, digamos, que estão no grupo de risco, então se torna tudo muito mais complexo a decisão da pessoa ali. Então, cada um tem sua realidade, e isso aqui tudo vai ser, acho que vai dar certo para todo mundo no final das contas, isso que importa. Então, gente, em geral, o que eu tinha programado para a aula é mais esse panorama e essa introdução para vocês. A partir da próxima aula já teremos já os slides, tem todo o conteúdo já ali desenvolvido, a gente vai começar, digamos, com uma espécie de até revisão da matemática básica. Nesse sentido, é mais para explicar realmente uma ordem de prioridade ali de resolver uma equação ou algo assim. Isso parece que é uma coisa assim que é desnecessária, mas ajuda bastante, porque muitas pessoas erram principalmente nessa parte da base, de saber da prioridade, que deve fazer primeiro, se é somar, se é dividir, se é multiplicar, esse tipo de coisa. Eu vou começar a aula tratando desse tópico, tá? Daí depois eu vou explicar para vocês em relação a essas pequenas variáveis, o que é o valor presente, o que é o valor futuro, e como as coisas funcionam, até mesmo a introdução da matemática e da matemática financeira juntos ali, tá? Então, isso que nós vamos passar na próxima aula. Dúvidas, pessoal? Tudo certo? Tudo tranquilo. Perfeito. Tudo tranquilo e favorável. Qualquer dúvida, então, que vocês tenham da questão da disciplina, tipo da aula que estou dando aqui, falando aqui agora, qualquer coisa, pode me mandar a dúvida no WhatsApp mesmo. Lá eu também disponibilizei o e-mail, porque o e-mail vai ser importante. Porque algumas coisas, que nem quando a gente estiver trabalhando essas questões de fórmula no papel, muitas vezes eu peço para vocês nem que seja escanear com o celular mesmo e mandar por e-mail os exercícios feitos. Por mais que tenha, digamos, um formulário Google ali com as respostas, vocês marcarem e tal, é importante esse acompanhamento para ver como vocês estão trabalhando e fazendo esses cálculos corretamente e tudo. Então, em algum exercício vai ser exigido que vocês me mandem os cálculos também. Às vezes, a pessoa quiser fazer, por exemplo, em algumas situações no Excel, ou quiser fazer no Word, pode fazer também. Mas acho que às vezes fazer no papel e bater uma foto, acho que é mais tranquilo. Daí vocês me mandam tudo isso por e-mail. Trabalho e entrega, quando for uma situação que não seja pelo próprio AVA ali, ou até mesmo formulários Google, peço que vocês me enviem sempre por e-mail. Normalmente eu deixo a instrução no próprio tópico, e colocar o assunto tal. Porque, por exemplo, às vezes a pessoa coloca trabalho de matemática financeira. Daí eu não sei qual trabalho que é, fica difícil de organizar. Daí eu peço, coloca, sei lá, matemática financeira, barra o nome do curso, barra, ou, sei lá, exercício 3, por exemplo. Isso já facilita bastante, até mesmo para nenhum trabalho ser desconsiderado. Isso ajuda bastante ali a se organizar. E qualquer dúvida que tenham, pode mandar o WhatsApp, tá? Não se preocupem com o horário também. Igual eu falei, na pior das hipóteses, eu não vou responder na hora, vou demorar um pouquinho, mas assim que for possível eu respondo. Beleza? Fechou, professor. Perfeito. Então, qualquer dúvida que tenham, qualquer questão, pode mandar lá. A disciplina vai ser conforme foi comentado aqui agora, e eu vejo vocês na próxima aula. Toda terça-feira, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal aqui, nesses mesmos links. E
eu sempre utilizo um link diferente, tá? Que eu agendo a disciplina e posto lá. Então, sempre pegue um link diferente, não tente acessar no mesmo, senão não vai dar certo. E qualquer dúvida que tenham, caso não consigam acessar, me mandem um WhatsApp ali que a gente já vê como resolver esse problema também. Perfeito? Professor, só mais uma coisa. Onde que você Pergunta. colocou o WhatsApp mesmo? Tá no AVA, no primeiro tópico. Tem um tópico, eu acho que lá o nome dele, deixa eu ver aqui já. Se eu não me engano, o nome dele é Apresentação da Disciplina do Professor. Talvez seja nessa ordem ou não, mas é isso aí. Ah, tá. É que eu sou de sistemas e a gente tá sem ainda o acesso, mas provavelmente, como você falou, amanhã já esteja lá, né? Isso, aham. Então, Delata meu tranquilo. WhatsApp. Aqui dá até para acho que consegue acessar o chat aqui, né? Então, escrever aqui. Quem quiser já pode anotar. Na mão. Show. Daí isso até ajuda, porque eu, igual eu falei, vou fazer a solicitação agora à noite, até para vocês terem acesso, mas caso vocês vejam, assim, tipo, sei lá, é sexta-feira, vocês não têm ainda, me mandem um WhatsApp que eu já cobro lá em cima, até para a gente já conseguir resolver isso o quanto antes. Até mesmo porque pode ser um problema que não seja somente no nosso curso nessa disciplina, né? Pode ser uma coisa que aconteceu com outras também, daí é bom notificar já o pessoal para poder resolver isso o quanto antes. Então, gente, agradeço imensamente vocês terem vindo aqui para nossa aula de introdução. Fico à disposição para qualquer dúvida agora ou depois. Lembrando que, pelo que falaram, né, as aulas vão ser sempre das 7 até as 9h30, sem intervalo direto, por questões de segurança e tudo mais. Então, nesse horário, por mais, digamos, que eu encerre a aula aqui, que está sendo transmitida agora, eu vou ficar disponível para vocês até as 9h30. Então, podem mandar mensagem, podem conversar, tirar dúvidas e tudo mais. Isso vale também quando estiverem fazendo exercícios e afins. Quando o ensino for presencial, vou estar lá na face A e a regra é a mesma. Eu acredito que, pelo menos isso vai acontecer em todas as salas, pelo menos foi o que nos falaram, que nas salas vai ter um computador, vai ter um projetor junto, então vai ser algo misto ao vivo para os dois grupos, né, o EAD e o presencial. E a regra é a mesma. Estarei lá fazendo exercício com o pessoal, que a dúvida que tenham, mandem mensagem e tudo, e a gente vai resolvendo. Perfeito? Então, gente, muito obrigado, agradeço imensamente, é um prazer conhecê-los, é um prazer dar aula para todo mundo, seja ex-alunos, que no caso até agora foi identificado aqui a Nayara, e dos novos também, sejam muito bem-vindos e faremos um excelente semestre juntos. Muito obrigado, gente. Desejo a todos uma boa semana e, lembrando, estou à disposição de vocês. Qualquer coisa, mandem mensagem aí que a gente vai conversando e vai se acertando. Falou, professor. Até. Valeu, falou, Falou. boa noite. Boa noite, professor.